E aí, galera? Beleza? Hoje o papo é bombástico. Lembra daqueles atores mega famosos da Globo? Pois é, a gente vai descobrir o que rolou com 25 deles, do estrelato para vender água de coco na praia. Prepara o coração que vem história de fazer chorar. Dá o like e vem comigo nessa. José Maier. Vamos começar falando de um caso que deu o que falar. José Maier, lembram dele? O eterno galã da Globo, aquele que fazia todo mundo suspirar. Mas em 2017, a carreira dele deu uma guinada e tanto. O negócio é o seguinte: o José foi acusado de assédio sexual por uma figurinista da Globo durante as gravações da novela A Lei do Amor. A bomba estourou e em 2019, a emissora decidiu não renovar o contrato dele. Pensa só, 35 anos de casa e, de repente, tudo por água abaixo. Mas a treta não parou por aí, não. Recentemente, rolou um climão quando a atriz Cristiane Torlone tentou mandar um recado para ele durante o programa Encontro. Ela disse: "Eu sei que o José está passando por um momento de saúde complicado e espero que ele supere isso para voltar à cena." Mas aí, a apresentadora Patrícia Poeta cortou o assunto na hora. O José ficou revoltado quando soube e soltou essa nas redes sociais. "Querida Torlone, apesar do desrespeito dessa nefasta empresa, seu carinho aqueceu meu exausto coração. Um beijo carinhoso do seu parceiro." Gente, que situação complicada, hein? O cara que era o queridinho da emissora agora está sendo tratado como persona non grata. Lucélia Santos. Minha gente, agora é hora de falar de uma mulher que não foi só famosa no Brasil, mas no mundo todo. Lucélia Santos, a eterna escrava Isaura. Vocês têm noção que essa novela foi exibida em 104 países? 104! Tem país que eu nem sei onde fica que assistiu a Lucélia sofrendo as maldades do Leôncio. Mas aí que tá o babado. Depois de tanto sucesso, os convites começaram a minguar. A última vez que a gente viu a Lucélia numa novela foi em 2006, na Record, com o Cidadão Brasileiro. Depois disso, sumiu. Mas calma que o negócio fica ainda mais interessante. A Lucélia resolveu dar um chapéu no Brasil e se mudou para Portugal. Isso mesmo, trocou a feijoada pelo bacalhau. E olha só que chique, ela até atuou numa novela portuguesa. Será que o sotaque dela ficou todo diferente? A grande questão é: por que será que uma atriz tão talentosa e conhecida mundialmente ficou esquecida aqui no Brasil? Será que é aquela história de santo de casa não faz milagre? Ou será que a Lucélia cansou mesmo da nossa terra? Sérgio Rondjakov. Galera, preparem-se porque agora a gente vai falar de uma história que é de partir o coração. Natural? Não, eu sei, mas não custa nada dar uma incrementada sutil no charme, né? Faz o seguinte, sabe imitar um sapo? Lembram do cabeção de Malhação? Pois é, o Sérgio Rondjakov, que interpretava ele, passou por uns perrengues brabos nos últimos anos. O Cabeção foi um personagem tão marcante que ficou no ar por 6 temporadas. O autor da novela até disse que foi o personagem mais importante de Malhação. Mas aí, quando saiu da novela, o Sérgio não conseguiu emplacar outros papéis tão marcantes. Em 2009, ele até fez Bela a Feia na Record. Mas depois, sumiu! Sabe o que ele fez? Foi para os Estados Unidos e trabalhou como garçom por 7 meses. Isso mesmo, o cara que era ídolo Tim virou garçom. Mas a história fica ainda mais triste. Quando voltou para o Brasil, o Sérgio enfrentou problemas com dependência química. Chegou a ser internado numa clínica de reabilitação. Gente, que montanha-russa, né? O cara que todo mundo conhecia como Cabeção, que fazia todo mundo rir passando por uma barra dessas. E aí, galera? O que vocês acham que aconteceu com o Sérgio? Será que o sucesso muito cedo atrapalhou a carreira dele? Ou será que faltou oportunidade mesmo?
Deixa nos comentários o que você pensa sobre essa história. Cláudia Alencar. Minha gente, preparem-se porque agora a gente vai falar de uma musa, um mulherão da TV brasileira. Cláudia Alencar. Nos anos 80 e 90, ela era o babado. Lembram dela em Tieta e em Fera Ferida? A Cláudia era daquelas atrizes que, quando entrava em cena, todo mundo parava para assistir. Mas aí, como diria o poeta, o tempo passa, o tempo voa. E parece que a TV meio que esqueceu da nossa querida Cláudia. Numa entrevista recente, ela soltou essa pérola que é de partir o coração. Não estou sendo chamada para nada. Se fosse uma velhinha carcomida de 70 anos, seria mais chamada. Gente, dá para acreditar? A Cláudia, que era disputada a tapa pelos diretores, agora tá aí, batendo na porta da TV e ninguém atende. Mas o pior é que ela tá passando por uns problemas de saúde sérios. Aí fica ainda mais complicado, né? Mas vamos combinar. A Cláudia continua um arraso. Talento não tem idade e ela tem de sobra. Será que não tem nenhum diretor de novela aí precisando de uma atriz experiente e cheia de carisma? Joana Fom. Agora vamos falar de uma atriz que era sinônimo de vilã na TV brasileira. Joana Fom. Aquele dizer que você não precisa mais ajudar na decoração do andor, não. Porque você tá suja. Quem não lembra da Perpétua de Tieta? Aquela megera que todo mundo adorava odiar. A Joana era presença garantida nas novelas da Globo. Fez personagens marcantes em Dancing Days, Água Viva, Roque Santeiro. A lista é longa. Mas aí, meus amigos, a vida deu uma reviravolta. Hoje, aos 83 anos, a Joana está numa situação bem diferente. Sabe o que ela falou numa entrevista? Queria estar trabalhando porque adoro televisão. Acho que a televisão é uma grande companheira para a dona de casa, para a família. Dá para sentir a saudade na voz dela, né? Mas o pior é que a situação ficou tão complicada que, em 2016, a Joana fez algo que ninguém esperava. Pediu emprego pelo Facebook. Isso mesmo, a atriz que era disputada à tapa pelos autores teve que recorrer às redes sociais para conseguir trabalho. Ela escreveu: Amigos, estou precisando trabalhar como atriz ou jornalista. Tem horas que fica difícil ainda. Ainda não tinha encarado essa. Alguém precisa de mim? Gente, imagina o desespero para chegar a esse ponto, né? Mas sabe o que é mais incrível? Depois desse apelo, ela conseguiu um papel em Malhação e depois em Apocalipse na Record. Provando que mesmo aos 83, ainda tem muito para mostrar. Neuza Borges. Minha gente, preparem os corações porque agora a gente vai falar de uma verdadeira guerreira. Neuza Borges. Quem não lembra da batalhadora Terê de Corpo e Alma? Ou da espirituosa Florência de A Indomada? E como esquecer da governanta Dalva de O Clone? A Neuza era presença garantida nas novelas da Globo. Mas aí, como a vida às vezes prega umas peças na gente, a carreira da Neuza deu uma guinada e tanto. Olha só que loucura! A atriz sobreviveu a AVCs, teve que fazer bico em brechó e, pasmem, foi até no programa da Sônia Abrão pedir um papel. Gente, dá pra acreditar? Uma atriz do calibre da Neuza Borges tendo que ir na TV pedir emprego? Mas sabe o que é mais incrível? Funcionou! Em 2011, a Globo chamou ela para Araguaia. Depois disso, ela ainda fez Salve Jorge em 2012. Mas aí, de novo, o silêncio. A última aparição dela foi uma participação especial em Sob Pressão. Depois disso, nada. A Neuza tá aí, batalhando, esperando uma nova oportunidade. E aí, galera? O que vocês acham dessa história da Neuza? Não é de partir o coração? Uma atriz tão talentosa tendo que lutar tanto por um papel. Será que as emissoras deviam dar mais valor para os atores veteranos? Ou será que é assim mesmo, cada um por si? Deixa nos comentários o que você pensa sobre isso. Pepita Rodrigues. Agora, meus queridos,
Vamos falar de uma verdadeira diva dos anos 70 e 80, Pepita Rodrigues. Essa mulher era o acontecimento na TV brasileira. Estreou na Globo em 1976 com Anjo Mal e depois estourou de vez como Carminha em Dancing Days. Era impossível não ficar vidrado na TV quando a Pepita aparecia. Mas aí, no auge da fama, ela fez algo que pegou todo mundo de surpresa. Largou tudo e foi fazer teatro. Isso mesmo, deu as costas para a TV e foi rodar o Brasil e o mundo com um monólogo. Imagina só a coragem. No auge do sucesso, largar a TV para se aventurar nos palcos. E não parou por aí não. A Pepita ainda lançou 3 livros. Quer dizer, a mulher é multitalentosa mesmo, né? Mas aí vem a parte doida da história. Depois de 20 anos longe da telinha, ela voltou em 2005 com A Lua Me Disse. Todo mundo ficou tipo, ué, a Pepita voltou? Mas parece que o retorno não foi lá essas coisas. Hoje em dia, a Pepita tá lutando para voltar para a TV, mas tá difícil. Segundo ela, os diretores e autores parecem ter esquecido dela. Dá para acreditar? Uma atriz do calibre da Pepita sendo esquecida? Marcos Oliveira. Agora, minha gente, preparem os lencinhos porque essa história é de partir o coração. Nós somos 2 almas gêmeas. 2 almas loucas, vocês são malucos, meu cara. Lembram do Beisola de A Grande Família? Pois é, o Marcos Oliveira, que interpretava ele, tá passando por uns perrengues brabuletas. Em 2023, aos 68 anos, o Marcos se viu numa situação complicadíssima. Tava passando por problemas financeiros pesados, daqueles de não ter grana nem pro básico. Chegou a cogitar ir pro Retiro dos Artistas, aquele asilo para artistas sem grana. Mas aí aconteceu algo que mostra como o brasileiro tem um coração enorme. A influenciadora digital Deolane Bezerra ficou sabendo da situação do Marcos e decidiu ajudar. Sabe o que ela fez? Doou 50 mil reais pro cara. Isso mesmo, 50 mil reais. Mas o pior é que o Marcos não tá nessa situação à toa. Ele tá com um problema de saúde sério desde 2016. Uma fístula na uretra que deve dar um desconforto danado. E sabe o que é mais triste? O Marcos revelou que nunca teve contrato fixo com a Globo. Mesmo fazendo o Beisola por 14 anos em A Grande Família, ele era contratado por obra. Ou seja, acabava a temporada, acabava o salário. E aí, galera? O que vocês acham dessa situação do Marcos? Leonardo Brício. Galera, preparem-se para mais uma história de reviravolta. Leonardo Brício, lembram dele? Aquele galã que arrasava corações em O Rei do Gado, Anjo Mal, Porto dos Milagres. Pois é, o cara era presença garantida nas novelas da Globo. Mas aí, de repente, pam, sumiu das telinhas. O último trabalho de destaque dele foi em Rei Davi, lá na Record, em 2012. Depois disso, silêncio na nave. Mas o mais louco é o que ele falou numa entrevista recente. Prepara que é de cair o queixo. É engraçado porque não me chamam muito para papéis da minha idade. Gente, como assim? O Leonardo tá com 58 anos nas costas, todo sarado com aquela experiência toda de atuação, e ninguém chama o cara para fazer papel de coroa? Isso é que é desperdício de talento, viu? Mas sabe o que é mais legal? O Leonardo não ficou parado, não. Enquanto a TV não chama, ele tá mandando ver no teatro. Isso é que é amor pela arte, né? O cara podia muito bem ter jogado a toalha, mas não. Tá lá, nos palcos, mostrando que ainda tem muito pra dar. Eu amo. Taumaturgo Ferreira. Agora, meus amigos, vamos falar de uma história que é puro barraco. Lembram do Taumaturgo Ferreira em Renascer? Pois é, o cara tava arrasando como José Venâncio, mas aí, pam! De repente, o personagem dele morre no capítulo 59. Mas calma que tem explicação. O taumaturgo resolveu fazer o personagem sem sotaque interiorano.
Ele achava que o José Venâncio, por ter estudado fora, devia falar diferente. Só que essa decisão não agradou nem um pouco o autor Benedito Rui Barbosa. O resultado? O autor ficou pé da vida e matou o personagem. O taumaturgo disse depois: "Foi um episódio que afetou muito a minha carreira na época." Olha só que treta! Mas o pior é que essa história perseguiu o taumaturgo por anos. Toda vez que ele arrumava um trabalho novo, lá vinha alguém perguntar sobre renascer. Ele chegou a dizer: "Eu vinha no ritmo de ascensão na Globo e, de repente, fui cancelado." E aí, todo mundo que não ia com a minha cara resolveu aproveitar para chutar cachorro morto. Estênio Garcia. Agora, bora falar de um cara que foi ícone da telinha por anos. Estênio Garcia. Também com esse nome setembrino, você queria o quê? O quê? Quem não lembra do Bino de carga pesada? Aquele caminhoneiro gente boa que conquistou o Brasil inteiro. Mas em 2020, depois de 47 anos na Globo, isso mesmo, 47 anos, o cara foi demitido. E não é que ele mandou um baita desabafo? Olha só o que ele disse. "Antes de ser colocado na geladeira, eu fazia 2 trabalhos ao mesmo tempo. Ficar encostado, vivendo de salário base, numa emissora e sendo mimado dia após dia é muito pior que ser demitido. Me questiono por que não me demitiram há 7 anos, me poupando de ter tido vários problemas decorrentes a isso." Caraca, Estênio! Isso é que é sinceridade, hein? Mas pensa só, o cara tava lá desde 1973. Viu a Globo virar o que é hoje. E de repente, puf! Mas sabe o que é mais incrível? Aos 91 anos, isso mesmo, 91, o Estênio tá aí na ativa. Aceitou o convite para fazer um filme e tá esperando outras emissoras chamarem. Se isso não é determinação, eu não sei o que é. E aí, galera? O que vocês acham? A TV devia dar mais espaço para os atores veteranos ou tá certa em focar só no sangue novo? Tamara Taxman. Vamos falar agora de uma atriz que era presença garantida nas novelas dos anos 70 e 80. Tamara Taxman. Lembram dela? A Tamara era daquelas atrizes versáteis, sabe? Fazia de tudo um pouco. Mas o papel que marcou mesmo a carreira dela foi mais recente. A senhora acha que consegue reverter o feitiço? Sim. A bruxa Leocádia da série infantil Detetives do Prédio Azul. Era sucesso garantido com a criançada. Só que aí, meus amigos, veio a pandemia. E a Tamara, que já estava numa situação difícil, se viu num beco sem saída. Sabe o que ela teve que fazer? Trabalhar em festa infantil. Isso mesmo, a atriz, que era estrela da TV, teve que se virar como animadora de festinha para pagar as contas. Numa entrevista, ela desabafou. Quantas pessoas vocês conhecem que são esquecidas? Eu já fui muito esquecida. Tinha gravado toda a atual temporada dos Detetives do Prédio Azul, que iria demorar para estrear e ficaria meses sem trabalho. As pessoas sabiam que eu estava no programa, mas enquanto isso, estava em casa desempregada, triste e sem dinheiro. Gente, dá para sentir a angústia na voz dela, né? Imagina só, você tá num programa de sucesso, todo mundo te reconhece na rua, mas no fim do mês não tem grana nem pro aluguel. Mas a Tamara é guerreira! Depois desse perrengue todo, ela conseguiu um papel em Rock Story em 2016. Hoje, ela tá trabalhando como dubladora. Pelo menos tá na área, né? Miriam Hills. Galera, preparem-se porque essa história é daquelas de reviravolta total. Miriam Hills era a gata dos anos 70 e 80. A mulher posou para a revista masculina, arrasou em novelas como Escrava Isaura e O Clone. Era sucesso garantido. Mas aí, do nada, a Miriam largou tudo para viver com o rei Roberto Carlos. Isso mesmo, largou a carreira no auge para ficar com o rei. Mas aí vem a parte mais louca. Depois de um tempo, ela decidiu que novela era vulgar demais.
Isso mesmo. A atriz que fez cenas quentes em O Clone disse que novela não tinha mais conteúdo. Mas calma que o plot twist não para por aí. Sabe o que a Miriam fez depois? Virou deputada estadual. Meus amigos, saiu das telinhas direto para a Assembleia Legislativa. Dá para acreditar? A gente fica pensando, será que a experiência de atuar ajudou na hora de fazer discursos políticos? Ou será que ela sente falta daquela adrenalina de gravar uma novela? Maria Gladys. Agora, meus queridos, vamos falar de uma figura icônica da TV brasileira. Maria Gladys. Quem não lembra da Alucimar da Silva de Vale Tudo? Aquela personagem era tudo de bom. A Maria Gladys tinha um jeito único de interpretar que fazia a gente rir e chorar ao mesmo tempo. Mas olha só que loucura! Você sabia que a Maria Gladys namorou o rei Roberto Carlos? Pois é. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. O negócio é que a Maria, depois de brilhar tanto na TV, simplesmente sumiu. E quando eu digo sumiu, é sumiu mesmo. A atriz decidiu se isolar num sítio. Isso mesmo que você ouviu. Largou a badalação, os holofotes, tudo, e foi viver uma vida bem diferente longe de tudo e todos. A grande questão é, por que será que ela tomou essa decisão tão radical? Será que cansou da fama? Ou será que a fama cansou dela? A gente fica aqui pensando se ela tá feliz nessa nova vida, ou se de vez em quando bate aquela saudade de ouvir luz, câmera, ação. Nájara Tureta. Minha gente, preparem-se porque essa história é daquelas de não acreditar. Nájara Tureta, lembram dela? Aos 9 aninhos, ela já era protagonista da novela Pão Pão, Beijo Beijo, contracenando com nada mais, nada menos que Paulo Goulart. Mas foi em 1979 que ela estourou de vez. Interpretou a Elisa na série Malu Mulher, que foi um sucesso absurdo. Todo mundo falava da Nájara. Ela era a sensação do momento. Só que aí, como a vida às vezes prega umas peças na gente, a carreira da Nájara foi minguando. Os papéis foram ficando mais escassos, o telefone foi tocando menos, até que um dia ela se viu numa situação que ninguém imaginaria, vendendo coco na praia para sobreviver. Isso mesmo que você ouviu. A atriz, que era estrela da TV brasileira, teve que se virar como ambulante para pagar as contas. E não parou por aí, não. A Nájara chegou a fazer uma vaquinha online para arrecadar dinheiro. Dá para imaginar o desespero, né? Mas sabe o que é mais incrível nessa história toda? A Nájara não desistiu. Ela foi em programas de TV, falou da sua situação e conseguiu. Voltou para a telinha em Aquele Beijo e Salve Jorge. Hoje em dia, a Nájara está trabalhando como dubladora na novela Coração Indomável, do SBT. Não é o estrelato de antes, mas pelo menos está na área, né? Teve tanto sucesso e depois teve que vender coco na praia. Vocês acham que faltou preparação? Ou será que é assim mesmo? A carreira artística é uma loteria? Deixa sua opinião aí nos comentários. Cadu Moliterno. Agora vamos falar de um cara que era o galã dos anos 80 e 90. Cadu Moliterno. Lembram dele em Armação Ilimitada? O cara era o sonho de consumo de toda menina. E de alguns meninos também, vamos combinar. Mas hoje, aos 71 anos, o Cadu tá meio... como posso dizer? Pistola com a situação da TV brasileira. Olha só o que ele falou numa entrevista recente. Se eu fosse americano, eu não precisaria mais trabalhar ou poderia escolher os meus trabalhos. No Brasil é diferente. Pode-se ter 53 anos de carreira como eu e depender de trabalho. Gente, dá pra sentir a revolta na voz dele, né? Mas ele não parou por aí, não. O Cadu ainda mandou essa: país sem memória. Para o Brasil, pouco importa que você tenha feito 34 novelas. As pessoas ainda me olham e perguntam quem sou eu. Caraca, Cadu! Calma aí, né? Mas pensando bem, ele não tá errado, não. Imagina só. O cara fez 34 novelas. 34.
E hoje em dia tem gente que não sabe quem ele é. Deve ser frustrante mesmo. Mas sabe o que é mais legal? Mesmo com toda essa revolta, o Cadu não largou a carreira, não. Ele tá mandando ver no teatro. Isso é que é amor pela arte, viu? E aí, pessoal? Vocês concordam com o Cadu? Acham que a TV brasileira esquece muito rápido de seus talentos? Ou será que é natural essa renovação? Rui Rezende. Agora vamos falar sobre Rui Rezende. Lembra dele? Aquele cara que interpretou o Professor Astromar, o lobisomem de Roque Santeiro, lá em 1985? Pois é, essa novela foi um fenômeno. Todo mundo falava do lobisomem nas ruas. Mas e hoje? O Rui tá com 84 anos nas costas e deu uma passadinha em Um Lugar ao Sol recentemente. Mas o plot twist é que ele acabou se mudando para o Retiro dos Artistas. Sabe o que é mais louco? Numa entrevista, ele mandou essa: "Não gosto de comemorar aniversários de vida artística, porque nesses 20 anos tive momentos de coerência e de incoerência em relação ao trabalho. Fiz coisas boas, profundas e outras que não valeram a pena." Poxa, Rui, não fala assim. A gente adorava ver você latindo pra lua. Mas aí é que tá, né? A vida de ator não é fácil. Um dia você é o lobisomem mais famoso do Brasil. No outro tá num asilo de artistas. Mas vamos combinar que o Retiro dos Artistas deve ter um monte de história boa pra contar, hein? Imagina os papos na hora do café. Cláudio Henrique. Atenção, millennials! Essa história é pra vocês. Lembram do Cláudio Henrique? Não? Pois devia! O cara foi Paquito da Xuxa, minha gente. Isso mesmo, um daqueles loirinhos sarados que dançavam no show da Xuxa. Mas não para por aí, não. O Cláudio também fez parte da primeira temporada de Malhação, em 1995. Era praticamente o sonho de toda adolescente da época. Mas aí, como dizem por aí, a vida dá voltas. E no caso do Cláudio, deu uma cambalhota. Depois de um tempo, a TV meio que deu um chute nele. Aí, sabe o que o cara fez? Virou professor de jiu-jitsu. Isso mesmo, trocou o palco pelo tatame. Mas calma que tem mais. No ano passado, o Cláudio deu as caras No Limite. Pois é, resolveu encarar aquele perrengue todo na ilha. Será que foi para mostrar que ainda tá saradão igual na época de Paquito? A história do Cláudio é daquelas que a gente pensa: caramba, como a vida muda! De ídolo tinha professor de luta, mas sabe que é uma transformação e tanto, né? O cara podia muito bem ter ficado chorando as pitangas por ter saído da TV, mas não. Foi lá e se reinventou. Mário Gomes. Agora vamos falar de um dos maiores galãs que a TV brasileira já teve. Mário Gomes. Nos anos 70 e 80, esse cara era o cara. Participou de mais de 30 novelas, gente. Tava em tudo que é sucesso. Gabriela, Guerra dos Sexos, Vereda Tropical. A lista é enorme. Mas aí, meus amigos, a vida deu uma cambalhota daquelas. Sabe onde o Mário Gomes está trabalhando hoje em dia? Vendendo lanches na praia. Isso mesmo que você ouviu. O galã das novelas agora está vendendo sanduíche e água de coco para banhista. O último papel fixo dele na Globo foi em A Favorita, lá em 2008. Depois disso, ele até tentou a sorte na Record, fez umas novelas por lá, mas não emplacou. E sabe o que é mais doido nessa história toda? O Mário chegou a falar que sofreu perseguição do diretor Daniel Filho. Ele disse que, depois que a Boni saiu do comando da Globo, a emissora não se baseava mais na meritocracia. A última vez que a gente viu o Mário na TV foi numa participação especial em Tempo de Amar, em 2018. Depois disso, silêncio. Mas sabe o que é mais incrível? O Mário não parece amargurado com essa mudança toda, não. Ele tá lá, na praia, vendendo seus lanches, conversando com os fãs que ainda o reconhecem. Isso é que é ser resiliente, né? Maria Cláudia, preparem-se porque agora a gente vai falar de uma história que é de cortar o coração.
Maria Cláudia, lembram dela? Em 1978, ela foi eleita pelo programa Fantástico como a mulher mais bonita do Brasil. Isso mesmo, a mulher mais linda do país todo. Se você quer mesmo ler essa carta, eu vou lá pra dentro. Amanda. Mas aí, como a vida às vezes é cruel, a Maria Cláudia descobriu que tinha um problema nas cordas vocais. E não era um probleminha qualquer, não. O negócio foi ficando tão sério que ela chegou a pensar que era câncer. Para piorar, nessa mesma época, ela perdeu o pai, a melhor amiga e a mãe, um atrás do outro. Dá para imaginar o baque? A mulher mais bonita do Brasil, sem voz e enfrentando perdas tão difíceis. Mas a Maria Cláudia é guerreira. Depois de anos de tratamento, ela conseguiu recuperar a voz. Em 1992, voltou para a TV na novela Deus nos acuda. Todo mundo achou que era o começo de uma grande volta por cima, mas não rolou. Sabe o que ela falou? Não pintou mais convites, mas não sei o motivo. Tenho inclusive o maior carinho por todos na emissora. Mas como não me chamavam e a pedra que não rola cria limo, pensei que estava na hora de correr perigo. Nascer, viver e morrer no mesmo lugar é muito limitado. Gente, que filosofia, né? A mulher perdeu tudo, recuperou a voz e ainda consegue ver o lado positivo das coisas. E aí, galera? Que viagem foi essa, hein? 25 estrelas que sumiram do mapa. Qual história mais te chocou? Comenta aí embaixo e não esquece de deixar aquele like maroto. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o próximo vídeo bombástico. Valeu, família! Até a próxima!